Vocação. Sou engenheiro e descobri que gostava de engenharia no terceiro ano de engenharia. Certas profissões são muito fáceis de gerar convicção. Medicina, talvez, magistério, prendas domésticas, mas as profissões mais esotéricas, vamos falar assim, elas só se revelarão quando o jovem, o estudante, tiver a oportunidade de trabalhar, tiver a sorte de trabalhar num lugar bom e sentir prazer no que aprende, no que faz e no que realiza, vamos dizer assim, repetindo. Os indícios de que eu poderia gostar de engenharia eram grandes. Meu pai, meu avô eram eletricistas. Meu avô chegou a ser, pai do meu pai, um dos homens mais ricos de Florianópolis, João Cascais, graças à extrema inteligência e capacidade de trabalho, empreendedorismo, fizeram dele um profissional bem-sucedido, bonachão, inovador, criador. Começou com escada nas costas. Minha avó, filha de um alemão e de uma italiana, Gandolfi, não sei o que, italiano, fugiu de casa para casar com ele, porque ele era um caboclo. Teve inúmeros filhos e vamos dizer assim, na pantomima, em linguagem de sinais, tiveram uma tonelada de filhos. Mas o meu avô, além de muitos filhos, teve empresa de torrefação de café, empresa de energia, loja, construtora. Ele não descansava nunca, tinha sempre a inspiração e a preocupação de aproveitar ao máximo as oportunidades num Brasil que começava a crescer e sofria os efeitos da Segunda Guerra Mundial, as crises, das mudanças de leis, o que fazia com que ele mudasse de trabalho. Ele nunca foi um indivíduo atavicamente ligado a uma profissão. Ele era, antes de mais nada, um empresário e bem-sucedido. Esse exemplo, essa vida, família muito grande, no final da vida moravam na Praça Getúlio Vargas, em Florianópolis, onde eu passava as férias, ouvindo arapongas e brincando com os primos, deixando a minha avó não ficava doida, ela tinha uma calma, tinha uma personalidade fora de série, a avó Angelina, a China, a gente chamava. E graças à tolerância dela e do meu avô, nós vimos e convivemos com pessoas liberais, pessoas boas, pessoas com caráter infinitamente acima da média. Minha avó era tão especial que uma vez surpreendeu um ladrão roubando o quarto do meu primo, que teve derrame, e com isso, gênio que era, acabou tendo um comportamento de deficiente intelectual. E ela pegou o ladrão, deu uma bronca no ladrão, escolheu as roupas que o meu primo não usava, e quando as tias viram, ela estava se despedindo do ladrão pela porta da frente. Esse mesmo primo, num ataque de fúria, começou a jogar um aparelho de chá no meio da rua. A minha mãe, pô, mas ele está quebrando tudo. Ela disse, não, deixa, ele é menino, ele gosta de se divertir, brincar. Ela não ligava para bens materiais. E o meu pai fazia, após a morte do meu avô,
todo um empenho para que ela tivesse tudo o que precisasse e ninguém incomodasse. Meu pai era o filho mais velho, ninguém a incomodasse. Quando ela morreu, descobriram 3 famílias que faziam as compras do mês em nome dela. E a cozinha não desligava nunca, entrava, saía gente, a gente nem conhecia, almoçava, tomava café e saía. E ela, na vida dela, boa pessoa. E é óbvio que com isso meu pai também era um indivíduo excepcional. Casou tarde, 28 anos. Minha mãe dizia que o vô Cascais disse, pô, será que ele vai tomar juízo? Foi uma espécie de playboy à época. Minha mãe também não era criança. E foram para Blumenau. Em Florianópolis, o meu pai era chefe de uma oficina de enrolar motores, de fazer manutenção de motores. No dia do casamento, ele chegou tarde ao casamento e ajoelhou 1 metro antes do altar. Não sabia, conhecia essas cerimônias, foi de joelho até o altar para casar. E descobriu que estava casado no dia seguinte. Bebeu demais. Em Blumenau montou uma loja. Mais 2 sócios, o vô, Erich Bitter, acabou comprando a parte deles e fez a lojinha dele. Começou morando num hotel, comprou uma casa enorme, que era o primeiro lugar em enchente, na rua 4 de Fevereiro, naquela época. Agora é Ângelo Dias. E com isso, por sorte dele, até um período de estiagem longo, as enchentes eram raras, 48 foi uma, 54, 57 já maior. Eu tive a oportunidade de viver num ambiente, um quintal enorme, casa de 3 pavimentos, uma liberdade incrível, o que me leva a ter pena das crianças de hoje. Nascem engaioladas, são bichinhos de estimação, não vivem, não aprendem. Qual será o adulto desse mundo constrangedor, isolacionista, tenso, desafiador, para criador de autômatos? Não creio que seja muito bom esse padrão de educação. A mania de viver entre luzes e sons é um novo padrão um padrão moderno de alienação. Não é bom, não vai gerar adultos saudáveis, ou pelo menos como a gente tinha lá, inclusive com bons colégios, e entre os colégios, o Colégio Santo Antônio, onde a Academia Montalverne, do Frederico Durier, foi de um valor imenso, escola formadora de líderes. Mas fui fazer engenharia. Primeiro, saí de Blumenau para Itajubá. Segundo ano de científico, na época até, me lembro do meu primo Alain. Ele chegou em Blumenau e perguntou como é que estava o meu estudo de cinemática, estática, dinâmica. Eu olhei para ele, o que é isso? Mas fui. Era bom em redação, coisas assim. Gostava de história. Fui fazer o cursinho em São Paulo, de Túlio. Até fiquei descobrindo depois que o Zé Dirceu foi meu contemporâneo neste cursinho, na rua Conde de Sarzedas, perto da Praça João Mendes. O bom desse cursinho é que alguns professores eram realmente excepcionais. Niels Torloff Falmer Johnson, professor de física. Sempre gostei de física.
Ele era fora de série. E não esqueça até hoje, ele vendo a turma, na época, mordendo as reguinhas de cálculo pequeno, que eram réguas logarítmicas. E ele disse, olha, a diferença entre uma criança e um adulto é que a criança deseja, o adulto quer. Então prestem atenção. Né? De lá fui para... Antes disso eu tinha ido a Itajubá. Quase passei. Lá a escola, o Instituto Eletrotécnico de Itajubá. Rodei porque na prova era 79 para 75 vagas. Passei a manhã jogando baralho. À tarde eu não lembrava nem a equação da circunferência de Zika. Perdi, rodei na matéria que eu tinha mais afinidade, mais domínio. Mas depois do almoço, perguntaram o nome da minha mãe, é capaz de esquecer. Além de perder 5 jogos de canastra real para a Sônia. Não há Cristo que resista a isso. Né? Mas foi bom. Saímos dali, fomos para o Rio de Janeiro, torramos o dinheiro. E voltamos para Blumenau com a cara lavada lá. O pai quase morreu. Porque ele achava que eu não iria rodar. Naquela época não tinha internet. O telefone era um negócio maluco. Você levava 2 dias para uma ligação entre Itajubá e Blumenau. Era galvânico. Para saber alguma coisa mais rápida tinha que ser via rádio amador. E lá ele, procurando soluções, descobriu a hipótese de mandar para São Paulo fazer o cursinho. Fui. Mais 3 amigos. Fazer o de Túlio, na mesma rua que ficava o Ângulo Latino. Foi um ano complexo. Convivendo com pessoas, muitas neuroses, muitos problemas. E para fugir disso tudo, fui dormir no quarto da empregada, num apartamento, após um período numa pensão, a pensão Degerhardt. Vamos lá para Domingos de Moraes. E nesse apartamento fui dormir no quarto da empregada. Não tinha janela. Comprei uma cama de campanha. Fiquei ali, cobri a parede com papéis, esses de raio-x, escrevendo as fórmulas, para não esquecê-las. Minha memória era muito ruim. E assim, eu fui me preparando para o vestibular enquanto o pessoal se matava. Perto do Ibirapuera, onde a minha paixão era 1 hora que eu passava semanalmente, o planetário. Aquilo para mim era fantástico, ver as estrelas, o horizonte, coisa que naquela floresta de pedra a gente perdia. E paralelamente, concertos da juventude no Teatro Municipal. Aos domingos, cidade de São Paulo vazia. Era até interessante sair dali e ouvir os próprios sapatos batendo no chão. Era algo fantástico. São Paulo era um paraíso. Era algo assim indescritível. Gostei muito da cidade de São Paulo. Voltei para Itajubá, onde eu tinha ido com meu pai pela primeira vez. Não esqueço até hoje que, chegando em São Paulo, perguntei para alguém se faltava muito, em Itajubá, perguntei para alguém se faltava muito para chegar na cidade. E me responderam que eu já estava nela. Quando eu passei no vestibular, eu fiquei assim, entre feliz e triste. Vou ter que ficar aqui 5 anos, né? Mas foi um lugar fantástico, povo maravilhoso. Eu acho que não existe lugar no mundo, ou não existia, tão amistoso a quem chegasse. De cara fui fazer um curso de extensão universitária em psicologia. Fantástico.
em 1º de abril de 64, estava no diretório defendendo Carlos Lacerda, a Revolução, e lutando contra a proposta da gente fazer um desfile, os calouros, vestidos de qualquer jeito, parodiando a Marcha da Família com Deus da Liberdade. Com isso, ganhei amigos e inimigos. Mas, lá, me instalei e comecei a entender um pouco mais de política. E hoje, olhando para trás, tenho a chance, lembrando Nietzsche, qualificar todo mundo. Estou lendo um livro de Humberto Eco, e dei risada vendo o que ele escrevia sobre a geração dos anos 60. Independente da ficção, é uma leitura imperdível. É aquilo mesmo. Quem sobreviveu está aqui. Né? Eu com 70 anos de idade, participando, como posso, de um processo de crítica de um governo que foi reeleito em cima de mentiras monumentais e daquilo que a Operação Lava Jato está revelando. Isso é a política brasileira. Esses partidos políticos, de modo geral, merecem cada um uma Operação Lava Jato. Vamos tê-las, é a esperança que fica entre nós. De qualquer forma, esse foi um detalhe do início da minha vida como estudante universitário, onde inclusive descambei para a esquerda, diante do fracasso e da mentira, mais uma vez, dos líderes da Revolução de 64. Eles falavam em democracia, ganhamos uma ditadura. Eles falavam em liberdade, tivemos a censura. Falavam em respeito ao ser humano, ganhamos a tortura. Então, revoluções são isso. É isso. A gente sabe como começa, não tem ideia como irá terminar. Então, gente, muito cuidado, serenidade. Cada passo que as lideranças nacionais devem estar planejando, se elas são bem intencionadas, precisa ser visto com cuidado. O Brasil é muito grande e mudou demais em relação ao que era em 64. O mundo mudou. É fantasia querer repetir a dose. Quem diz isso demonstra uma ignorância colossal. E irresponsabilidade, né? Não é por aí. Vai demorar mais, mas é fundamental que a gente descubra uma maneira permanente de crescer. Se bem que essa permanência é muito relativa. Hannah Arendt escreveu um livro, A Revolução, que merece ser lido, onde ela chama a atenção para a necessidade de tempos em tempos haver uma revisão das leis consideradas intocáveis, né? Porque ninguém tem ideia do que a tecnologia trará ou do que poderá acontecer sobre a Terra. Ainda recentemente passou um asteroide aí por perto. Como é que nós vamos viver se um cataclismo acontecer? Então, capacidade de adaptação exige descolamento de preconceitos, de paradigmas intocáveis. A gente precisa navegar, a gente precisa flutuar, precisa seguir em direção a alguma coisa melhor. E isso implica em mudanças eventuais de padrões de navegação. Então, essa é a primeira parte daquilo que eu tinha a dizer.